Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um devocional Rema 365. E nessa manhã nós vamos falar um pouco de flertando com o pecado. E trabalharemos o capítulo 21, 22 e 23 de Ezequiel. Eu queria falar um pouco com vocês a respeito desse tema que é tão importante para cada um de nós. E dentro do capítulo 21, nós vemos aí Deus, ele trazendo para o povo uma consequência por causa do seu pecado. E essa consequência foi o julgamento. E esse julgamento veio porque o povo estava cometendo um pecado intencional. O que seria um pecado intencional? Seria um pecado que é cometido de forma pensada, não foi uma queda, não foi um deslize. Nós sabemos que ainda estamos sujeitos ao erro, mas isso não pode ser feito de forma intencional. É como se o povo já estivesse fazendo e não houvesse mais pesar por estar cometendo aquele pecado. Nós sabemos que quando nós nos desviamos e acabamos cometendo algo que não agradou o coração de Deus, existe um pesar, existe uma tristeza divina que vai gerar arrependimento. Mas o povo já não estava mais com esse sentimento de pesar. Eles já estavam fazendo isso, e o texto diz que eles já não estavam mais escondendo essas coisas do Senhor, a ponto de eles estarem tão envolvidos com o pecado que aquilo já não gerava dentro de si um sentimento de pesar que poderia levar ao arrependimento e à mudança. E nós vemos aí também no capítulo 22 que esse pecado ele não ficou só no povo, mas também chegou às suas lideranças. Os seus líderes estavam sendo negligentes também com a santidade e também estavam sendo cúmplices do povo, de apenas não só a questão de não corrigir o povo para que eles não cometessem o pecado, mas também eles mesmos estavam cometendo o pecado, roubando dinheiro do Senhor. Também estavam dizendo, assim diz o Senhor, quando Deus não estava falando e aquilo não estava agradando o coração do Pai. E nós temos que entender como líderes, como pessoas que estamos à frente de outros, influenciando outras pessoas. A nossa posição tem que ser exemplar. Temos que dar exemplo como cristãos, exemplos como filhos de Deus. E mais uma vez eu repito, isso não quer dizer que nós não venhamos a falhar de forma equivocada, de forma que não foi intencional, mas isso tem que ser trabalhado na nossa vida para que possa ser extinto, possa ser extinguido a intencionalidade no pecado. E também não negligenciarmos isso para o povo a quem nós estamos cuidando, né? E muitas vezes também não sermos cúmplices do pecado, não trazendo o tratamento, não trazendo o cuidado. Nós temos que cuidar da nossa vida como líderes, mas também temos que cuidar da vida daqueles que estão abaixo da nossa responsabilidade, sabendo que nós vamos prestar conta diante de Deus daqueles a quem Ele colocou nas nossas mãos para que possamos cuidar. Nós vemos aí no capítulo 23, Deus mais uma vez falando a respeito do pecado do povo, porque o povo estava se misturando com costumes de outros povos que não tinham aliança com o Senhor. Eles estavam se prostituindo com outras nações e também estavam idolatrando a outros deuses. Nós, trazendo isso para o nosso contexto hoje, nós entendemos, irmãos, que nós não temos nada com esse mundo, nós não temos nada com o príncipe desse mundo e nós não podemos nos prostituir com as coisas desse mundo. Não podemos nos misturar com aquilo que o mundo tem oferecido e muitas vezes parece até bom, parece até saboroso, parece até certo, mas se não está de acordo com a palavra de Deus, não é o ideal para as nossas vidas. Então, que nós venhamos a ter cuidado com aquilo que tem sido apresentado para cada um de nós, para que nós não venhamos a acabar nos prostituindo com as coisas desse mundo. Cuidado com aquilo que parece ser bonito, cuidado com aquilo que parece até ser certo, parece até ser bíblico, mas se não está na Bíblia, nós não devemos fazer, não devemos praticar. Porque nós vemos que quando Satanás foi tentar Jesus, ele usou o texto bíblico para tentar a Jesus. Só que ali ele estava usando o texto fora de contexto para que Jesus pudesse cair naquela cilada. E nós temos que ter cuidado com aquilo que parece ser de Deus, que parece estar na palavra, mas que muitas vezes não está na palavra. Então não vamos nos misturar. Também não vamos, irmãos, idolatrar outras pessoas. O que é a idolatria no nosso contexto? Não é simplesmente nos prostrarmos diante de uma imagem e adorar aquela imagem, mas é tudo aquilo
que ocupa ou coloca o lugar de Deus no nosso coração. Se tem algo ou alguém ocupando o lugar de Deus no nosso coração, nós também estamos cometendo um pecado de idolatria, porque esse lugar de importância, esse trono, ele deve ser ocupado apenas pelo Senhor. Então o texto fala no capítulo 23 que o povo muitas vezes ia adorar aos ídolos nos seus templos e no mesmo dia ia adorar a Deus no templo do Senhor. Então eles estavam tão envolvidos com o pecado, tão envolvidos com a idolatria, que eles cometiam esse tipo de situação. E muitas vezes nós temos priorizado outras coisas e colocando o Senhor em segundo lugar, e não estamos priorizando Ele, não estamos colocando Ele como a pessoa mais importante da nossa vida. Não que nós não podemos nos casar, não que nós não podemos fazer outras coisas, etc. e tal, mas o Senhor sempre tem que estar como prioridade, porque senão isso vai estar gerando uma demanda de idolatria na nossa vida. Então que nós venhamos a cuidar disso para não estarmos flertando com o pecado, pecando de forma intencional, se misturando com coisas desse mundo, idolatrando a outros deuses e também sendo negligentes e cúmplices do pecado de outras pessoas. Eu espero que você tenha sido abençoado, edificado com essa palavra, mas não fica só para você. Você vai aí, segue o nosso canal, curtindo também o que está escrito aí. Você pode compartilhar para outras pessoas, para que outras pessoas sejam também abençoado como você foi. Amém? Fique na paz. Um grande abraço. Fique com Deus.